Mestre querido, nesse instante nós nos desligamos dos nossos pensamentos da terra, ligamos diretamente com o Pai fraternal, com Jesus, nosso Mestre por excelência, que veio para nos ensinar a retidão dos caminhos. Nós te rogamos, Senhor, esteja sempre conosco e que nós o sempre procuremos, não nos momentos de aflições, mas que nós procuremos a sua companhia nos momentos de alegria e de paz também, porque tu és a nossa alegria. A tua paz nos fortalece, mesmo quando nós estamos prestes a desfalecer. Nós lembramos do teu nome, do teu semblante sublime, das suas caminhadas por aqueles caminhos tão tortuosos, levando a mensagem do Pai. E hoje nós estamos aqui, Senhor, em busca de um pouco mais de aprendizado da tua mensagem, da mensagem que tu trouxeste para nós, do Pai Criador, que é o amor sublime, a fraternidade, a compaixão e a caridade. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Nos dê a tua paz, aquela paz que prometeste a nós, que tu, somente tu podias nos dar, e que o mundo não nos daria. Então é essa paz que nós viemos buscar, a paz da consciência tranquila, da alma elevada ao Pai. Nossa gratidão por esses momentos, por nós podermos estar aqui, uma vez mais reunidos em teu nome, que assim seja. Hoje a preleção está a cargo do nosso irmão Sérgio, ele era de Rolândia, da Casa da Prece, do lado do Celso, a gente já conhece bem, e ele, nossa gratidão por ele aceitar o convite para vir trazer a mensagem para nós hoje. Bom dia. Eu sou o Sérgio, sou de Rolândia, da Casa da Prece. Na verdade, lá em Rolândia eu já frequento quase todos os centros. Eu vou nas palestras em Maria de Nazaré, vou no Celso, no Mãe. Eu gosto de estar presente. Fui ver a palestra da Ana, né, a Ana Maria. Mas hoje eu trago uma reflexão para nós, de uma forma geral. Quem que é o Sérgio, né? O Sérgio que vem às vezes da palestra. Quem que é o Sérgio? Se pensar de uma forma bem objetiva, é o... Obrigado, Ana. Eu sou o Sérgio, moro em Rolândia, sou casado, tenho 2 filhos, filho do Sérgio também. Neto do Azor, minha família espírita desde sempre, desde o seu Antônio, desde o paizinho, meus avós já frequentavam, se conheceram no espírito, então minha família toda é espírita desde sempre. Mas responder isso é fácil, né? Quem é o Sérgio pelos atributos, assim, onde trabalha, o que faz, trabalha em Londrina, é advogado, é professor. Mas quem que é o Sérgio de verdade? Ele é paciente? Sim. Ele é tolerante? Mais ou menos. Ele sabe perdoar? Mais ou menos. Ele é tranquilo? Sim. Ele brinca com os filhos? Sim. Calmo com os filhos? Até demais. E quando a gente faz essa reflexão, quem somos nós, a gente consegue chegar nas imperfeições nossas? A gente consegue pensar o que eu tenho de falha? Qual que é o pontinho da pedra que eu ainda não lapidei ali? Porque a intuição espírita é muito fácil chegar e me mostrar uma pessoa boa. A intuição espírita me mostrar uma pessoa tolerante, calma. Ouvir alguém que sofre, alguém que chora, alguém que pede, alguém que clama. Mas no dia a dia eu faço isso com a minha família? Quando um primo, um tio pede uma ajuda, eu também sou tolerante. A tolerância que eu tenho no trabalho, como ser espírita, é a tolerância que eu tenho na minha família.
E essa reflexão é fácil fazer? Alguém já fez essa reflexão? E alguém apontou? Alguém descobriu os próprios defeitos? Porque é muito difícil. E o Sérgio, que o Centro Espírita conhece, é o mesmo que a minha família, que a minha esposa e meus filhos conhecem, meus pais, a minha família em sentido grande, ali, meus avós, meus tios, meus tios conhecem, e é o Sérgio que o trabalho conhece. Ou será que a gente se molda para cada lugar? Eu chego em casa e estou com uma máscara, eu chego no meu trabalho e estou com outro, eu estou no Centro Espírita com outro, e cada lugar que eu vou eu me moldo para aquilo que eu vou fazer, para aquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu sou. Ou eu sou sempre assim? E essas reflexões tenho tido e trazido para o Espiritismo, para o ser espírita. Eu vou começar com algumas histórias que fizeram parte da minha vida e vamos trazer a reflexão dentro do Evangelho disso tudo. Primeira coisa, quem consegue aqui ver os próprios defeitos? Pode levantar a mão, tranquilo. Alguém tem dificuldade no pensar, eu sou assim, eu sou às vezes egoísta. Como que eu faço para vencer isso? E quem já ouviu a frase, ele é assim, ele não muda, não tem mais jeito não. Quando eu estudava, eu ganhei um emprego de estagiário no banco. E a minha função era abrir conta e fechar conta, só isso. E um dia eu atendi uma senhora não, uma jovem de 53, 54 anos, que chegou lá e queria fechar a conta. E se eu abrir, porque ela tinha bons valores no banco, eu falei, por quê? Não é necessário, fica aqui com a gente. Ela falou, não, eu estou num câncer terminal. O médico falou que eu não tenho mais de 60 dias. E eu não tenho intenções de deixar isso aberto, porque eu não quero deixar problema para ninguém. E eu sei que esse valor, esse dinheiro, os bens que eu tenho, vai ser um motivo de discórdia na minha família, de problema, de discussão. Eu tenho 3 filhos. Criei os 3 de forma igual. Mas eu sei que 2 vai dar problema. Então eu quero encerrar tudo que eu tenho. Eu quero 3 cheques administrativos. Eu achei que poucas pessoas vão lembrar que é cheque administrativo. Nem existe mais. Mas eu quero 3 cheques, eu vou dividir isso em vida e vou encerrar. Eu não quero ter qualquer tipo de problema depois. Eu não quero não ter paz quando eu me for. E ela, uma pessoa, ela disse católica e tal, a gente conversou, eu até olhei para os espíritos para ela no dia que eu tinha na minha mochila. Mas ela conhecia a personalidade dos filhos tão bem que ela estava disposta a fazer toda a partilha de bens em vida para que não tivesse um problema na família dele. E eu posteriormente conheci os 3 filhos que eles foram, de fato ela desencarnou pouco tempo depois, ver se tinha conta aberta, tudo, não tinha, e pareciam pessoas ótimas, mas ela conhecia a personalidade de cada um. Faz um mês, mais ou menos, eu atendi uma pessoa no escritório, aqui de Cambé, inclusive, ela falava, eu quero dividir meus bens em vida, eu tenho 5 filhos, eu quero dividir em vida, porque eu sei que vai dar problema com 2 filhos meus. Os 5 filhos meus tiveram a mesma criação, o mesmo trabalho, a mesma base todos, mas os 5 são diferentes entre si. Eu quero dividir tudo que eu tenho, porque eu não quero deixar qualquer motivo para eles discutirem, eu quero que eles preservem a paz. E tudo bem. Assim foi feito. Ela não tem nada, ela é uma moça jovem também, na casa dos 60 anos, mas ela já quer dividir tudo em vida. Ela não quer qualquer tipo de problema no futuro na família dela. E com base nessas 2 histórias, a gente vê que o espírito reencarnou do mesmo jeito, uma família teve a mesma criação,
Mas as personalidades são diferentes. A própria mãe reconhece as próprias mães. Indo além nessa reflexão. E ela falava, essa moça, eu vou fazer isso porque a personalidade deles é isso, eles não mudam. A gente conversa, mas eles não mudam. Eu conheci, acho que há um ano atrás, eu conheci uma pessoa que chegou no escritório, que queria abrir um outro inventário, e ele nem conhecia a pessoa que tinha desencarnado. Era um tio distante que morava em outra cidade. Esse tio não teve filhos, foi casado, mas a vida toda ele não fez nada. Ele trabalhava, mas não teve filhos, não tinha amigos, não tinha nada. Para fazer isso, fui na cidade que ele morava, em Ourinhos, fui buscar uma documentação e cheguei lá, eu fui conhecer esse módulo, que ele deixou, um módulo no centro. E os vizinhos falaram a história dele. Nesses anos todos de vida, ele desencarnou com 82 anos, ele comprou 2 veículos em 1960, 2 Fuscas. Um estava com 6 mil quilômetros rodados e outro 4. Nunca andou com o carro, tirava na garagem e guardava. Andava sempre a pé ou de bicicleta. A esposa não podia fazer nada, não podia nem ir no mercado porque ele tinha uma propensão a ser uma pessoa mais econômica, mesmo tendo uma boa qualidade de vida. Não quis ter filho porque não queria assumir despesas de um terceiro. Ele falava isso para os vizinhos: eu não quero ter filho porque filho é gasto. E desencarnou e deixou todos esses bens aí para quem não conhece ele. E essa vizinha que eu conversei, esses 2 vizinhos, falavam a personalidade dele. Ele era assim, quando a pessoa é assim, nada muda ela. Daí a personalidade da pessoa, ela nunca muda. Aquilo que você tem é imutável, é para sempre. Então, se eu vim para ser egoísta, eu vou ser egoísta. Se eu vim para ter as minhas dificuldades, com perdão, eu vou ter essas dificuldades. E eu trago tudo isso para o Evangelho para a gente refletir. Por quê? Se a gente chegar no capítulo 16, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, nós começamos uma profunda reflexão sobre o que nos é dado e o que fazemos com o que nos é dado. Será que eu não recebo, às vezes, benefícios para eu lutar contra essas dificuldades? A espiritualidade não me ajuda a lutar contra aquilo que me dói, aquilo que faz mal? Ou se eu vim desse jeito, eu tenho que ficar para sempre assim? Porque nesse mesmo capítulo 16 são várias parábolas muito interessantes. A primeira, salvação dos ricos, depois guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mau rico e, por fim, a sexta e última parábola, a parábola mais conhecida dos talentos. Começando pela parábola dos talentos, o Senhor, com 3 servos, deu para um 5, para outro 2 e para outro 1 talento. Pediu para que utilizasse da melhor forma os talentos quando se ausentava. Quando retornou aquele que tinha 5, transformou em outros 5, tinham 10. Aquele que recebeu 2, transformou em outros 2 e chegou com 4. E aquele que teve 1 talento apenas, enterrou, nada fez. E quando chegou ao mestre, sem ter nada mais do que aquele único talento, foi advertido, deixasse no banco, para que ao menos vendesse algo. E quando a gente traz isso nas nossas reflexões, o que nós recebemos? Quais são os talentos que nós recebemos? Esquecendo de dinheiro, ainda que fale aqui de banco, quais talentos nós recebemos? Porque essa parábola foi dita por Jesus nas oliveiras, quando pouco tempo antes do desencarne dele também. E antes dessa parábola, se você procurar os testamentos, tanto o Velho como o Novo, ele fala um texto posterior ao ele falar que ele volta uma segunda vez.
ao que todos chamam espera em Cristo. Mas se a gente trouxer ao pensamento do que é o esperar em Cristo e dos talentos, eu estou com os talentos, eu espero em Cristo, estou esperando Cristo retornar. Tem espíritos que desencarnam e dormem, não adormecem, mas esperam em Cristo. Quantos irmãos nós vemos nas mesas mediúnicas que estão em estado de sonolência, esperando em Cristo? Mas eu trago mais. O que nós recebemos de talentos? Qual que é a nossa capacidade de fazer o melhor para nós e para a sociedade que estamos? Será que os nossos talentos superam nossas dificuldades? Ou os nossos vícios, as nossas paixões, nossas dificuldades consomem os talentos que nós recebemos? O Celso tem o talento de ser presidente da casa, muita paciência. A Ana, sabe que não é fácil. O outro tem o talento para administrar, o outro tem o talento para fazer uma palestra, o outro tem um talento diferente. Se trouxermos para esse pensamento quais são os talentos que nós recebemos, o que nós estamos fazendo com eles? E o que é essa espera em Cristo? Mas Cristo não é um homem ocioso, ele é um homem trabalhador. Ele não deixou ninguém para ociosidade, para ninguém para ficar dormindo. Com todo respeito a quem pensa diferente, né? São as religiões, as crenças, doutrina, filosofia e religião, de forma distinta, caminhando junto, mas cada um, às vezes, crê nisso. Mas Jesus, que trouxe o trabalho, mostrou como se deve se doar. Ele se doou, fez o possível para todos, mudou toda uma era. Ele deixou algo relacionado ao ócio, à espera em Cristo ociosa, ou à espera trabalhada, lutada, desenvolta, aquela que a gente procura evoluir. E esses estudos, a gente procurando o que seriam esses talentos dentro da Bíblia, porque chegar aqui a gente debateu os talentos, esses talentos, mas eu procurei dentro da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento, o que seriam esses talentos ali. E em Coríntios eles trazem que é a sabedoria, a ciência, a fé, a cura, a profecia, discernimento dos espíritos, variedade das línguas e a sua interpretação. E dentre todos esses talentos, o que me chamou mais a atenção foi a sabedoria, a fé e a cura. Sabedoria, a fé e a cura. Nós estamos aqui hoje por um motivo, pela fé. Mas nossa fé como espírito, todo mundo fala que é espírito de forma tranquila? Todo mundo assume que é espírito quando é questionado? Esses dias eu estava conversando com meu pai falou, olha, quando eu ia para a escola, eu estudei em Rolândia no colégio de freira, minha mãe e meu pai falavam na época para não falarmos que éramos espíritas. Meu pai, minha mãe, minha avó frequentavam o São Antônio, o senhor conhece, né? Há muito tempo falava, não fala que é espírita no colégio de freira, senão vocês vão ser expulsos daqui. E hoje, o que mudou? Hoje a gente pode tranquilamente falar que é espírita. Se você colocar na sua rede social, você é espírita, vai ser tudo tranquilo. Se você colocar no Instagram, eu sou espírita. Eu coloco, porque o pessoal já está acostumado, mas no começo não foi muito tranquilo, não. Mas todos nós falamos, se nós somos espíritas, a sabedoria. A sabedoria. Eu tenho a fé porque não é aquela fé indiscriminada, aquela fé cega, porque sim. Eu sou espírita porque o espiritismo me traz as respostas que eu busco. Eu não quero ficar me enganando o resto da vida, acreditando numa salvação que depende de mim. Eu não quero acreditar que eu fiz o mal até hoje, mas eu me converti, tudo isso foi apagado, eu não vou ter que pagar nada, não vou fazer nada.
Eu não acredito nisso. Eu acredito na colheita, na plantação e na colheita. A sabedoria é você questionar o que você vê. Mas por que está escrito assim? Por que Kardec codificou de tal forma? Por que o Espiritismo é assim? O Espiritismo não impede você de fazer nada. Você pode fazer o que você quiser? Pode. Então eu posso fazer exatamente tudo que eu quero? Pode. O Espiritismo ele não beca você em nada. Contudo, traz que tudo tem uma consequência. As suas decisões tomadas hoje têm uma consequência no futuro, no amanhã. Essa é a sabedoria de pensar, raciocinar e ter uma fé raciocinada. Uma fé que não vai te levar a algo abstrato. Nós estamos aqui conversando, todos nós acreditamos que existe o plano espiritual. Mas isso é só fé? Não, eu acredito que há um plano espiritual, que nós estamos com os espíritos aqui, porque eu tenho essa fé, a minha fé, que faz com que eu acredite nisso. Não é só fé, é estudo. A presença dos espíritos hoje é provada não apenas pela fé. Isso é a sabedoria. E eu poder chegar numa reunião mediúnica, a gente está estudando um livro, falar, não, eu acredito que não seja assim. No clube do livro, dar uma lida antes, saber se aquele livro ali de fato traz o que eu procuro. Eu nunca vi o Espiritismo podar ninguém do seu livre-arbítrio, do seu pensamento. Pelo contrário. E esse talento que nós recebemos, que é a sabedoria, a liberdade, sobre a nossa fé, como que a gente trabalha com ela? Quando a gente é levado a encontrar alguém que necessita de uma palavra amiga, a gente se esconde? Ou a gente demonstra que é espírita? Quantos livros espíritas aqui alguém já deu de presente? Esses dias eu dei uma palestra de um colega em Londrina, ele falava muitas vezes os espíritos que levam pessoas até nós, justamente para a gente poder dar um estrago na pessoa. Olha, eu sou espírita, você quer conhecer? Eu sei que é difícil. Mas como nós utilizamos essa sabedoria e a fé? E a cura? Quando eu vi que no Coríntios eles falam da cura, eu fiquei pensando, mas um dos talentos é a cura, tal, no médico. Daí eu ganhei um livro. Tem um vizinho de sala meu que fala das curas espirituais, e ali naquele livro o médium descreve de forma tão profunda que a maioria das nossas chagas, das nossas dores, das nossas doenças são espirituais. Muitas daquelas dores que nós temos são espirituais. Então muita coisa se fechou. E se a gente pegar essa parábola ainda, dos talentos, e começar a substituir por outros talentos no dinheiro, a gente vai ver o quanto nós recebemos para chegar aqui. E nós abusamos de todos eles ou não? O talento da riqueza, se assim podemos falar, a gente usa como? O talento da sabedoria, da inteligência, o talento de pensamento. Como que nós estamos utilizando aquilo que nós recebemos? Porque cabe a nós decidir o que é bom e o que é mal. A gente pode até receber um talento ali para trabalhar, mas a nós cabe a distinção do que é bom e do que é mal. Por que os homens não são iguais? Que cada um recebe aquilo que é necessário, seu aperfeiçoamento. Cada um vai ter o seu desenho reencarnatório de forma diferente. Deus deu o dom, mas o homem tem que distinguir o bem do mal e saber usar ele. E o que é isso? É o nosso livre-arbítrio. E quando nós estamos em dificuldade, voltando para a nossa fé,
Ele sabe também pedir. Nós sabemos pedir, fazer nossas orações. Nós sabemos ajoelhar e fazer o pedido direto a Deus. Porque se utilizarmos hoje o Pai Nosso, primeira frase, seja feita a vossa vontade. Nós sabemos submeter nossa vontade a Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós sabemos perdoar também. E sabemos pedir perdão por aquilo que nós ofendemos de todas as formas. Nós sabemos reconhecer as ofensas que proferimos às vezes. Tudo isso faz parte dos talentos. E se formos além, esse mesmo capítulo fala da salvação dos ricos. E o primeiro fala de um jovem que chegou: Cristo, o que eu faço para ter a salvação eterna? Porque eu já cumpro todos os mandamentos. Não matar, não roubar. E Jesus fala: venda todos os seus bens, despoje-se de tudo e me siga. Ele não queria que o jovem desfizesse todos os seus bens físicos, mas ele queria que ele desse daquilo que fosse mais difícil para ele. Se formos em sequência, guardar-se da avareza, ele fala também de um homem que plantou, e na última colheita de bens materiais, ele chamou de guardar e pensou: eu vou derrubar o celeiro, vou guardar porque o meu descanso está tranquilo. Tem comida em abundância, tem fartura em abundância, tem tudo. E os anjos chegam nele e falam: essa noite você vai ter de desencarnar. Do que serviu todo aquilo que ele guardou? E se formos para a última parábola, a do mal rico, ele fala do mendigo que ficava numa porta do senhor rico, que nunca ajudou ele. E quando esse jovem desencarnou, foi para o umbral, e esse mendigo foi para o céu, assim vamos dizendo. Chegando no céu, ele teve a recompensa daquela vida que ele teve, e o jovem rico pedia: eu quero uma água, que ele me traga. Os anjos falavam: não. Essa é a sua prova. Então aquele jovem falou: então que ele volte e fale para a minha família dos erros que eu cometi, para que eles não cometam iguais. E esse mesmo anjo fala, mas eles não são capazes de se reconhecer os próprios erros. Se eles não escutam aquilo tudo, o que o mendigo que recém desencarnou vai poder ajudar eles? Essas reflexões, principalmente a do rapaz que fez a colheita, guardou, junto com a dos talentos, traz a seguinte ponderação: o que nós estamos guardando e o que levamos daqui? Aquela senhora que eu atendi no banco, quando queria fechar a conta, o que ela guardou e o que ela estava levando? O que ela guardou, o que ela leva? O que nós estamos levando? Se o nosso desencarne fosse amanhã, o que a gente leva? A gente conseguiu evoluir como uma autocrítica? O que nós melhoramos? Nós tivemos a paciência de pegar um panfleto na rua, ou a gente ignorou a pessoa que estava ali trabalhando? Isso é uma das reflexões que a gente pode fazer. Mas, com certeza, nós estamos no caminho correto e na luta diária pela evolução. Para finalizar, eu queria
trazer a maior reflexão. O que nós aprendemos, o que nós estudamos aqui no Espiritismo, nós aplicamos para nós? Para nós mesmos. Isso é uma reflexão minha, porque há um ano atrás eu fiz uma palestra em Londrina falando sobre o desencarne e sobre a morte. Nessa palestra eu falei sobre a morte, como é, não, a gente tem que estar firme ali, e, a morte faz parte, a gente tem que fazer oração, houve o desencarne, a gente tem que sentar e pedir a Deus, e foi uma palestra interessante. Passados 15 dias, eram umas 4 da manhã, eu recebi uma ligação na minha casa. Pela minha profissão, isso é normal. Mas dessa vez não era cliente. Era o médico do SAMU que falava, é o Sérgio? Eu falei, é o Sérgio. O que você é do Sidney? Eu falei, é meu tio. Eu vi que a última ligação dele foi para você, por isso que eu estou te ligando. O Sidney acabou de desencarnar. Ele parou o caminhão dele, foi abastecer e sofreu um infarto. Eu fiz todo o possível, o médico muito tranquilo. Eu desculpo, mas essa notícia não tem como dar de outra forma. E eu me desesperei, chorei muito, fiquei mal ali, abalado. E eu liguei pro meu pai, o médico acabou de me ligar, falou que seu irmão, o tio, desencarnou. E muito, muito mal. E meu pai falou, você já fez uma oração, filho? E me trouxe de volta. E, poxa, mas eu fiz a palestra, tem 15 dias falando sobre desencarne, e quando eu fui colocado à prova, eu não passei. Eu não passei nessa prova, porque eu me desestabilizei. Me desestabilizei com o médico que eu tinha desencarnado, 45 anos, que tinha falado comigo fazia 20 minutos no telefone, que eu tinha que ir no ML reconhecer corpo, porque desencarnou no local público. Eu me desestabilizei muito. E quando eu comecei a fazer essa palestra, eu trouxe para mim o que eu estou aprendendo, eu estou conseguindo aplicar. E desde então, nesse um ano, quando eu faço alguma palestra, eu mudei a vertente minha, porque eu não procuro aquela palavra bonita, vamos fazer um limite das nossas dificuldades também. Porque quando ela vem, quem somos nós às vezes, né? Às vezes a prova é muito grande. E reconhecer uma dificuldade nossa, não é errado, faz parte do processo evolutivo. Mas você superou, superei. Aí a gente tem que passar por esses obstáculos. Mas ainda assim dói. Eu agradeço a todos, principalmente pela Ana pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui. Vinha muito quando era pequeno. Quando tinha atendimento também de domingo, né, de sábado. Então é um local que eu sempre me conforto. Um bom dia a todos, uma ótima semana. Obrigado, Ana. Pois é, a mensagem está dada, né? Que falarmos é muito fácil, né? A hora quando acontece conosco, quando acontece com o nosso próximo, a gente vai lá, e é assim mesmo, e tal coisa, a gente tem força, passa a força. Agora, quando acontece com a gente, né? Aí o negócio, a gente precisa estar bem com o pé no chão e realmente aí que a gente vai ver se a nossa fé está realmente como ela deve estar e se nós estamos fazendo aquilo que nós pregamos. E uma palestra muito bonita, nós te agradecemos, tá? Deus abençoe. E agora, nesse instante, nós vamos continuar nosso trabalho, convidando os médiuns encarregados do passe que se aproximem da Câmara de Passe para nós continuarmos com o trabalho de hoje. E um bom dia a todos, uma paz, uma semana de paz para todos nós.